da frota logística da JBS. Temos aqui conosco o Carlos Lopes, que vai nos apresentar esse case, e esse case é trazido através do nosso parceiro da Geotap. Temos aqui nosso amigo Eduardo, que acabou de chegar do México, especialmente para vir participar nesse congresso, o que nos honra muito, Eduardo. E, sem mais dilação, vou chamar ele, Eduardo Canicoba, vice-presidente do Brasil da Geotap. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. É difícil escutar uma conversa, uma palestra depois de almoçar, não? Mas vou tentar fazer. Eu só falo 3, 4 slides e depois é o trabalho do Carlos. Mas como vocês podem escutar, não sou brasileiro, sou mexicano. Um dia eu quero falar como Jordi ou como Jaume, que falam português muito bem. Sou vice-presidente para a Geotap no Brasil. Eu vou falar um pouco rapidinho para vocês o que é a Geotap, caso de que vocês não conheçam. Hoje, aproveitando o momento, exatamente hoje da manhã, anunciamos que a Geotap chegou a 3 milhões de assinantes ativos a nível mundial. É uma notícia que aconteceu esta manhã, então aproveito a ocasião para falar isso com vocês. A Geotap é a maior empresa telemática do mundo para gerenciamento de frotas. Temos mais de 49 mil clientes e temos presença em mais de 170 países. E no Brasil, faz um ano e pouco que começamos com nossa operação. Exatamente em junho 29 do ano passado. É quando a gente começou com a sua operação aqui no Brasil. Então, hoje podemos dizer, depois de um ano, que oficialmente estamos no Brasil, dentro dos 170 países que aqui estamos falando. E o ponto mais importante que eu quero que vocês se levem do que é a Geotap, quando falamos de gerenciamento de frota, muitas pessoas falam, ok, um rastreador, um GPS. Não, nós fornecemos telemática avançada. Somos uma empresa de Big Data, ou seja, de armazenamento de dados, que alguns deles são na terceira parte, são dados de GPS. Quando falamos de dados ricos, falamos de dados de motor, de clima, comportamento de motorista, dados de manutenção preventiva. Então, tudo isso, acho que aqui as pessoas que são gerentes de frota, gestores de frota, diretores de frota, ou logística, supply chain, dentro de sua cabeça está sempre, ok, como posso ter mais dados além do GPS? Como posso conhecer quem é meu melhor motorista, quem é meu pior? Como posso trocar a bateria ao tempo? Como posso conhecer o estado dos meus pneus? Tudo isso é fornecido pela telemática. Vocês precisam de telemática para obter melhores dados dos seus veículos, seja um veículo leve ou seja um veículo pesado, não? Então, é onde a telemática entra e ajuda vocês no seu trabalho do dia a dia. Ou, como o caso que vamos ver hoje, muitas empresas falam de, ok, eu quero ser mais sustentável, quero migrar para veículo elétrico, mas como eu faço? Como mudo minha frota de combustão para a frota elétrica? Hoje vamos mostrar o caso da JBS para que vocês possam conhecer o que a gente fez, não? E, rapidinho, o que é a Geotap? A Geotap é um ecossistema. Quando falamos de ecossistema, falamos do hardware e do software. Okay? A Geotap fornece tanto o hardware como equipamento que ligamos na porta de diagnóstico dos veículos e na forma em que a gente pega os dados dos veículos e leva para a nuvem. A informação é toda armazenada no Google Cloud e temos uma plataforma ou um software chamado MyGeotap, que é basicamente nosso produto, não? É o que eu falei de Big Data, onde os dados são vistos, onde os análises podem ser feitos, onde podem criar grupos, relatórios, analisar o que acontece com a sua frota e, ao final, pegar um reporte, um relatório para tomar decisões de negócios. Eu sempre falo que nós vendemos Excel, PDF, Power BI, vendemos um dashboard, um relatório que é muito importante para melhorar a produtividade e nas operações de vocês, não? E a Geotap não tem foco só uma vertical de negócio, só um tipo de frota. A Geotap tem um produto que funciona seja para a frota leve ou para a frota pesada. É apenas o mesmo hardware que falei faz um momento e o mesmo software, utilizado de diferente jeito, dependendo do tipo de frota. E nós na Geotap temos diferentes tipos de pilares que nós chamamos. Quais são os focos que nós sempre temos como dentro do seu negócio, não? Quando falamos de produtividade, de optimização de frota, segurança,
sustentabilidade, conformidade e expansibilidade são os 6 pilares, os 6 focos que a JOTAV tem para ajudar as suas empresas. Se falamos de produtividade, falamos de como fazer melhores as pessoas, não? Os motoristas, como melhoramos a produtividade deles. Ou quando falamos de manutenção preventiva ou de optimização de frota, o que falei faz um pouco, que é um custo muito importante hoje nas empresas, não? A optimização de frota. Quando trocar a bateria? Qual é o custo do tempo ocioso de um veículo ligado todo o tempo, que o motorista não desliga? Ou qual é o custo de não trocar o óleo ao tempo? Ou qual é o custo de não trocar pneus? Ou qual é o custo de não olhar a luz do painel, ou deixar a luz do painel e não fazer nada, não tomar medidas? Tudo isso, ao final do dia, tem um custo. Tem um custo para as suas operações, seja um veículo, ou sejam 5.000, tem um custo não olhar uma luz do painel. Ou quando falamos de segurança, falamos da parte de como fazer mais seguro o lugar onde o motorista dirige. Ou que seja mais segura a nossa frota quando está nas ruas, quando falamos de security. Tá? E um ponto importante é a sustentabilidade, como eu falei hoje. Porque como mudar hoje para elétrico? As empresas querem mudar, mas não sabem como às vezes, não entendem. Qual veículo compro? Qual tem maior autonomia? Qual tem menor autonomia? Qual tem mais economia? Qual é mais econômico? Ou com qual posso ter menor emissões de carbono? Tudo isso precisa telemática, precisa ter inteligência para mudar de frota de combustão a frota elétrica. E agora, aproveitando o gancho que estamos falando de sustentabilidade, um dos pilares da JOTAV, quero dar a palavra para Carlos Lopes, da JBS, que ele irá falar para vocês de um caso real, um caso prático e de sucesso que temos aqui no Brasil, que estou certo que vocês podem se identificar com muitas das coisas que o Carlos irá falar para vocês. Muito obrigado pelo tempo. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente agradeço a Geltab, né, o Eduardo e todo o time da Geltab por essa oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa experiência, né, junto a vocês, gestores de frota. Bom, primeiramente quero apresentar, sou o Carlos, tá, sou o gestor da frota da Nocarbon. A Nocarbon é uma locadora de veículos comerciais 100% elétricos do grupo JBS. Tá? A Nocarbon foi criada em 2021, né, através de um dos pilares do nosso grupo, né, com o compromisso de ser net zero até 2040. Então, através desse pilar, né, nós criamos a oportunidade, identificamos a oportunidade de atender as unidades Seara, Friboi e Swift, né, através da eletrificação elétrica, através da eletrificação da nossa frota de varejo, oferecendo aos nossos transportadores caminhões elétricos através da locação. Né. E qual o modelo de caminhão nós iniciamos a nossa jornada? Nós optamos pela relação custo-benefício, o modelo da IEV 1200T, é um modelo de 8,5 toneladas de peso bruto total, e atualmente nós estamos com 64 veículos em operação, atendendo as unidades do grupo JBS, tá, nas diversas capitais do Brasil. Bom, dentre os desafios, né, que nós da Nocarbon olhamos para encarar essa nova empresa, nós precisávamos de algo para monitorar, principalmente o que a gente chamou de coração, né, que vai garantir a operação, ou seja, monitorar a bateria, porque o veículo elétrico é muito novo para todos, né, e todos têm uma série de dúvidas. Se acabar a energia, o veículo fica, né, dá a pane seca e eu não tenho o que fazer. Então, a importância desse monitoramento, desse acompanhamento da bateria, né, para nós era fundamental. Tá? E dentre dessas dificuldades, né, mapeadas, nós encontramos como fazer a localização, a gestão do estado de carga das baterias, né, de extrema importância para nós, o odômetro, como obter o odômetro do veículo de forma
real time para a tomada de decisões. O momento de carga, né? Como que eu consigo enxergar se esse veículo, qual o estado que esse veículo está, se ele está dentro do nosso CD, se ele está em processo de recarga, se ele teve alguma falha no processo de recarga. As metas, né, para garantir a operacionalidade desse veículo, para garantir a autonomia desse veículo e garantir, consequentemente, a logística, né? A extração de dados do veículo elétrico era algo que a gente estava com dificuldade de obter, e a importância de tudo isso, né, direcionar os motoristas para obter o melhor rendimento, a melhor eficiência, né, e ter ganhos lá na ponta. E aí veio a solução Geotab, né? Com a Geotab, a gente consegue ter o acompanhamento do status de carga do veículo, de cada veículo, mapear a distância percorrida, né? Então, eu consigo fazer toda a localização, identificar pontos, analisar com precisão a tomada de decisão, se houve alguma falha no processo, aonde foi a falha, como melhorar, né? Eu consigo, através do software que a Geotab nos apresenta, ir lá e pincelar essa falha, tá? Identificar se o veículo vai atingir a meta, quando eu saio do CD, eu estou em rota, eu consigo acompanhar e fazer uma análise se esse veículo tem capacidade de voltar. Antes, eu não deixo essa decisão com o motorista, porque ele vai ter o medo, né, de, a bateria está acabando, eu tenho que voltar, né? Isso está na nossa decisão. Os nossos roteirizadores, recebem um treinamento para auxiliar esse motorista e dar tranquilidade para ele. Saber quando cada veículo está carregando, identificar o momento em que o veículo parou de carregar. Então, o próprio software da Geotab, né, ele nos informa quando o veículo para, ele está numa área que a gente chama lá de área de carregamento, e ele para de carregar, o software nos avisa, né, e aí a gente toma ações, né, para poder voltar, colocar esse veículo em recarga novamente. O tempo gasto do veículo em cada processo, então eu consigo monitorar, mapear as dificuldades que a gente tem na logística. Hoje, a nossa logística, né, dentro da nossa frota de 64 veículos, todos veículos frigoríficos, né, com câmera fria, com câmera, eu levo o produto congelado e resfriado dentro desses veículos, e eu monitoro o tempo de balança, o tempo de doca, tempo de devolução, para a gente otimizar tudo isso daí e fazer com que o veículo tenha o maior tempo possível no CD em carga, né? Porque hoje, eu ainda, na nossa logística, a gente usa somente carregadores lentos, tá? Eu ainda não tenho nenhum carregador rápido na nossa logística, atendendo Seara, Friboi ou Swift. Localização do veículo em real time. Informações da CAN. Aqui, nós temos informações as mais variadas possíveis. Tensão da bateria principal do veículo, tensão da bateria auxiliar, velocidade, curva de velocidade, curva do estado de carga da bateria. Ele me traz o processo de início de carga, ele traz toda a curva, o tempo que ele leva para carregar, se houve interrupções, eu consigo pontuar que tipo de interrupção e analisar e confrontar, não só através do estado de carga, mas também da localização dele, o que pode ter acontecido, né, com o veículo para ele ter feito essa interrupção do processo. A confiabilidade dos dados, né, que a Geotab nos traz, tá? E, sem dúvida, né, uma empresa reconhecida mundialmente, né, nos trouxe essa confiança e essa oportunidade de dar sequência no trabalho. A implementação da solução da Geotab, nós dividimos em 3 ciclos, né? O primeiro ciclo foi a instalação dos dispositivos, hoje em 64 veículos.
Depois fomos para a introdução da solução aos motoristas, treinamento, acompanhamento dos motoristas, informativo aos motoristas, né, porque ele é fase fundamental da implantação, ele que faz o veículo dar certo. Tá? O motorista, no nosso caso, a gente tem um outro agente muito importante, que é o manobrista, que fica dentro do CD, que ele interrompe o processo de carga, leva esse veículo para a doca e volta, e ele tem a responsabilidade de voltar, colocar o veículo de novo em processo de recarga. E a mudança do mindset, né, de todo o ciclo, né, de todo mundo envolvido na cadeia. Desde o roteirista, né, a pessoa que faz a roteirização, né, a logística, a pessoa que faz a carga, né, que ele teve que mudar um pouco a forma de trabalhar, porque, além de tudo isso, além de implementar um caminhão elétrico, lá nós, na JBS, na questão da Seara e Friboi, nós implementamos o caminhão frigorífico com sistemas de placa eutética, que foi outra quebra de paradigma, né? Então, hoje, todo mundo faz o varejo através do sistema de frio, chamado aí de ar forçado, né? Os Thermo Kings, né? As marcas aí que tem. E nós introduzimos também o placa eutética para que o sistema de frio não roubasse energia nenhuma do veículo. Então, a autonomia que eu tenho, eu garanto, né, a saída e o retorno dele, tá? Sem nenhuma interferência, sem nenhum agente externo roubando energia do veículo. Bem, dentro das soluções que a Geotab apresenta, né, oferece, nós optamos pelo plano Pro Plus, né, na qual traz soluções para a gestão dos motoristas, controle de manutenção, controle de emissões, gestão da frota elétrica, né, traz ricas informações sobre o caminhão, e o rastreamento em real time. As informações geradas, né, a gente vai de dashboards personalizados, né, relatórios de gestão, insights de dados, definições de metas e os KPIs. Aqui eu trago alguns modelos, né, alguns exemplos de dashboards personalizados, onde cada dashboard aqui, né, ele tem a sua importância na análise, principalmente do nosso roteirizador, que fica acompanhando o processo do veículo. Então, carga crítica de bateria, toda vez que o veículo recai abaixo de 20%, a gente considera uma carga crítica e exige uma atenção especial. Nossa rota hoje, o caminhão, a gente faz a rota pensando que ele vai de 100% a 20% no máximo. Esses 20% é uma reserva de emergência que nós chamamos lá dentro. Eventualmente, um dia que o motorista não está bem, né, ele gerou um consumo excessivo, e aí ele vai precisar um pouco dessa carga de emergência. Tá? Então, a gente deixa sempre essa reserva de emergência para que ele tenha segurança para retornar ao CD. Temperatura crítica, que é um ponto que interfere diretamente na vida útil da bateria, né, consequentemente na vida útil do equipamento, do nosso ativo. Então, a gente controla essa temperatura de bateria. A saída do CD, né, com nível de carga, isso daí, toda vez que um veículo sai, para cada CD, nós fazemos um link, né, de porcentagem, de acordo com a média de roteiro que ele tem, né? A média de autonomia que esse CD precisa, a gente coloca esse dashboard aí. Então, em cada lugar, eu tenho um indicador. Em cada planta, em cada capital, às vezes eu tenho um indicador de acordo com a autonomia que eu preciso do veículo. E toda vez que esse veículo sai com uma porcentagem abaixo do desejado, ele gera um aviso para que o roteirizador fique atento, né, faça análise antes de que aconteça algo indesejado no final do dia. E a autonomia comprometida, nós vamos ver um exemplo depois, que é a relação do estado de carga que a bateria se encontra no momento, durante o dia, com a distância do CD. Então, nós criamos
zonas, né, distanciando do CD, distanciando do ponto de recarga do veículo, dando limites de autonomia. Então, quando ele chega numa distância do CD com uma porcentagem de bateria, ele gera um aviso, né, um alerta, para que a gente comece a olhar para o veículo de forma diferente. Também, né, falha do processo de carregamento. Nós vamos ver no próximo slide que dentro do CD nós criamos uma área indicando o CD e dentro dessa área nós criamos umas áreas indicando ponto de recarga, né? E esse ponto de recarga, o sistema da Geotab monitora. Se o veículo está parado nesse ponto de recarga e não está carregando, ele gera uma mensagem, ele gera um aviso no dashboard, né? Que ele está parado no ponto e não está carregando. Deve ser feita alguma coisa. Assim como, se ele está parado nesse ponto de recarga, ele está com carga completa, ele também avisa, né, que ele já está em 100%. Outro dashboard que nós classificamos é um veículo sem movimentação. Como ele está espalhado, e a gente faz um monitoramento à distância, um veículo parado há mais de 3 dias exige uma atenção especial, o porquê que ele está parado. E, por fim, a carga moderada, né, que é só um alerta, né, só para o roteirizador ficar atento que o veículo pode estar chegando no nível crítico de bateria e ele precisa de alguma atenção. Aqui, como eu falei, né, nós temos um exemplo da análise. Aqui nós estamos dando um zoom, indo até o CD, que a gente chama. Esse é um exemplo real, onde eu tenho ali um veículo, tá, parado dentro do CD. Agora, a gente apresenta a área os pontos de recarga dentro do CD. Os nossos veículos só fazem a recarga dentro dos nossos CDs hoje, tá? E aqui as áreas referentes à autonomia, né? Cada raio, cada círculo desse se refere a uma autonomia, e aí a gente insere uma conta de acordo com a média de economia que os nossos veículos fazem, né? Lembrando que, no nosso caso, é um baú frigorífico, um baú que tem um peso diferente, né? O veículo tem uma autonomia diferente, e a gente calcula em cima desse modelo, tá? E determina a relação. Bem, como principais benefícios, né, o custo-benefício do software Geotab contribuiu em muito na decisão nossa por esse produto. Então, a locadora, a Nocarbon, né, que hoje atende o grupo JBS, também é uma locadora para o mercado. E sempre os veículos são determinados com a utilização do Geotab. Como os principais benefícios, tá, nós destacamos no sistema a manutenção preventiva e preditiva, a possibilidade do Geotab nos oferece, né, dentro do software dela, a gente faz essa manutenção, o monitoramento do estado de carga, né, nos veículos elétricos, a gente tem a sigla SOC, que, né, é o estado de carga da bateria. O odômetro, né, então nós temos a possibilidade em real time, qual é o odômetro do veículo, faz a gestão, gera avisos de manutenção, manutenção de 10 mil, de 20 mil quilômetros, depois eu registro essa manutenção também no sistema. A facilidade de instalação, então nós estamos falando de 30, nós tivemos um lote de 31 veículos instalados em 2 dias, tá? Agilidade no atendimento, e o checklist mensal e de avaria. Nós determinamos um checklist mensal, porque nós estamos à distância, nós não vamos todo mês até o veículo, né? Então, o nosso operador, o nosso cliente,
faz o checklist e registra isso no sistema para nós. Os próximos passos, junto à Geotab, né, nós estamos num processo de ampliação de frota. A Seara já divulgou, né, a quantidade de veículos que ela vai ter na logística dela, já até o final do ano. Nós temos o sensor de temperatura, como nós estamos falando de baús refrigerados, nós também vamos monitorar, através da Geotab, a temperatura ambiente desse baú. Tá? Hoje, esse monitoramento no sistema logístico é feito através de um sistema de rastreamento, que também é instalado no veículo, mas nós queremos essa temperatura controlar dentro do sistema Geotab. Já fizemos os testes e estamos indo para a fase de implementação dos 64 veículos. O ranking de motorista, então, lá eu controlo velocidade, controlo aceleração, impactos, isso tudo dentro do sistema. Tá? Então, nós estamos criando o modelo de ranqueamento, e teremos isso em breve. Câmeras, sistema ADAS, né? Detector de fadiga, também são os próximos passos nossos, e a jornada de motorista. Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade, fico à disposição, né, de apresentar para vocês a Nocarbon. Quem quiser conhecer um pouco mais, quiser saber um pouco mais das nossas ofertas, estaremos à disposição aí de vocês. Obrigado. Bueno, muy interesante este caso también que nos ha traído Geotab. Vamos a ver. Agora vamos pasar para la mesa redonda de gestores, que yo mismo voy a moderar con meu